Nada parecia diferente naquela manhã. O sol nasceu sobre a baía de Nápoles como fazia todos os dias. As primeiras luzes tocaram os telhados de Pompeia. Os padeiros já alimentavam os fornos. O cheiro do pão recém-assado começava a se espalhar pelas ruas. Os comerciantes levantavam as portas de madeira de suas lojas. Os escravos buscavam água nas fontes públicas. As tavernas preparavam vinho e comida para os primeiros clientes. Nas termas, o vapor já começava a encher os grandes salões de banho. As carroças cruzavam lentamente as ruas de pedra. As rodas passavam pelos sulcos deixados por centenas de anos de movimento. As crianças corriam entre as calçadas elevadas. Os vendedores anunciavam seus produtos. Os pescadores voltavam do mar. Era apenas mais um dia. Ou, pelo menos, era isso que todos acreditavam. Pompeia não era uma cidade qualquer. Ficava às margens da Baía de Nápoles, uma das regiões mais bonitas do sul da Itália. De um lado, o mar. Do outro, uma enorme montanha coberta por vegetação. O Monte Vesúvio. Hoje sabemos que aquele monte era um vulcão, mas, naquela época, quase ninguém o enxergava dessa forma. Para os moradores de Pompeia, era apenas parte da paisagem, uma presença constante, silenciosa, familiar, e justamente por ser tão comum, ninguém prestava muita atenção nele. A cidade prosperava. Suas ruas eram movimentadas. Suas casas revelavam riqueza. Algumas possuíam jardins internos, fontes, afrescos coloridos, esculturas, mosaicos cuidadosamente montados no chão. As famílias mais ricas exibiam sua posição social através da arquitetura, enquanto comerciantes, artesãos e trabalhadores ocupavam bairros mais simples. Mas todos compartilhavam a mesma cidade. Pompeia fazia parte do vasto Império Romano. Roma dominava o Mediterrâneo. Suas estradas ligavam províncias distantes. Navios chegavam diariamente trazendo mercadorias, vinho, azeite, tecidos, cerâmicas, especiarias. Tudo circulava por aquelas ruas. A cidade também era conhecida por seus mercados, suas padarias, suas oficinas, seus teatros, seu anfiteatro e suas famosas termas. Ali, os banhos públicos não eram apenas lugares para a higiene, eram centros de convivência. Negócios eram discutidos, amizades eram fortalecidas. A política também passava por aqueles ambientes. Era uma cidade viva, barulhenta, colorida, cheia de movimento. Se alguém perguntasse aos moradores naquele dia se imaginavam abandonar Pompeia, provavelmente responderiam que não. Por que fariam isso? A cidade era segura, próspera, bonita. A vida seguia normalmente. Mas havia um detalhe. 17 anos antes, um grande terremoto havia atingido a região. Diversos edifícios foram destruídos. Templos sofreram danos. Casas desabaram. Durante anos, Pompeia trabalhou para reconstruir tudo. Naquela manhã, algumas obras ainda continuavam. Pequenos reparos faziam parte da paisagem, mas isso já não assustava ninguém. Os tremores ocasionais já haviam se tornado parte da rotina. As pessoas aprenderam a conviver com eles, sem imaginar que aqueles sinais escondiam algo muito maior. Enquanto a cidade despertava, enquanto comerciantes sorriam para seus clientes, enquanto famílias planejavam mais um dia comum, debaixo daquela montanha silenciosa, a pressão aumentava, e ninguém, absolutamente ninguém, sabia que estava vivendo as últimas horas da Pompeia que conheciam. Se alguém chegasse a Pompeia pela primeira vez, provavelmente ficaria impressionado. Não era uma metrópole como Roma.
mas também estava muito longe de ser uma pequena vila. Era uma cidade organizada, movimentada, cheia de vida. Suas ruas eram pavimentadas com grandes blocos de pedra vulcânica. Em vários pontos, ainda hoje é possível ver os sulcos profundos deixados pelas rodas das carroças que passaram por ali durante décadas. Entre uma calçada e outra, grandes blocos elevados permitiam que as pessoas atravessassem a rua mesmo quando ela estivesse cheia de água ou sujeira. Esses detalhes mostram como a cidade havia sido planejada para o cotidiano. As construções também chamavam atenção. Por fora, muitas casas pareciam simples. Muros altos, poucas janelas voltadas para a rua, portas discretas. Mas bastava atravessar a entrada, e um mundo completamente diferente surgia. As residências mais ricas possuíam grandes pátios internos, jardins, colunas, foites, pinturas coloridas cobrindo as paredes, mosaicos feitos com milhares de pequenas pedras. Alguns deles eram tão detalhados que ainda hoje impressionam arqueólogos e visitantes. Essas casas pertenciam a comerciantes bem-sucedidos, funcionários importantes, proprietários de terras, homens que haviam prosperado durante o auge do Império Romano. Mas Pompeia não era formada apenas pelos ricos. A maior parte da população vivia de trabalho. Artesãos, ferreiros, oleiros, pescadores, vendedores, escravos, libertos, cada um ocupava seu espaço naquela sociedade. Logo cedo, as padarias já estavam funcionando. Fornos aquecidos durante a madrugada produziam centenas de pães. Alguns desses pães permaneceram preservados pelas cinzas. Quase 2000 anos depois, ainda é possível reconhecer seu formato. Os mercados também eram extremamente movimentados. Frutas, verduras, azeitonas, peixes, queijos, vinho, tudo era vendido em pequenas bancas espalhadas pelas ruas. Os vendedores anunciavam seus produtos. Os clientes negociavam preços. A cidade fazia barulho, muito barulho. Em determinados momentos, era impossível caminhar sem cruzar com dezenas de pessoas. E havia um lugar que praticamente todos frequentavam: as termas. Para um romano, tomar banho era apenas parte da experiência. As termas funcionavam como centros sociais. Ali, as pessoas conversavam, discutiam negócios, falavam sobre política, encontravam amigos. Os ambientes eram divididos por temperatura. Primeiro, salas mornas, depois, banhos quentes, por fim, água fria. Tudo cuidadosamente planejado. Pompeia também oferecia entretenimento. Seu anfiteatro recebia milhares de espectadores, combates entre gladiadores, espetáculos públicos, eventos que atraíam moradores de toda a região. Os teatros apresentavam peças, músicas, declamações. Era uma cidade onde sempre havia alguma coisa acontecendo. E então existiam os grafites, muito antes das redes sociais. Os muros de Pompeia já registravam opiniões, piadas, declarações de amor, propagandas eleitorais, recados, insultos, pedidos de voto, frases escritas por pessoas comuns. Esses registros sobreviveram sob as cinzas e hoje permitem conhecer um pouco da personalidade dos próprios habitantes. É como ouvir suas vozes atravessando 2000 anos. Talvez seja exatamente isso que torne Pompeia tão especial. Ela não preservou apenas monumentos. Preservou o cotidiano, os objetos, as casas, os alimentos, os desenhos, as ferramentas, os detalhes de uma cidade comum. Uma cidade que, por um acaso da história, ficou congelada no tempo,
Mas havia uma presença constante observando tudo isso. Silenciosa, imponente, o Monte Vesúvio dominava a paisagem. Os moradores o viam todos os dias. As crianças cresciam olhando para ele. Os agricultores trabalhavam em suas encostas férteis. Os comerciantes atravessavam suas estradas. Era impossível imaginar Pompeia sem aquela montanha. E talvez tenha sido justamente essa familiaridade que fez com que ninguém percebesse o perigo. Para os moradores de Pompeia, o Vesúvio era apenas parte da paisagem. As crianças cresciam olhando para aquela montanha. Os agricultores cultivavam vinhas em suas encostas. As oliveiras prosperavam. Os campos eram férteis. Na verdade, grande parte da riqueza da região existia justamente por causa do solo vulcânico. A terra produzia excelentes uvas. O vinho de Pompeia era conhecido em várias regiões do Império Romano. Ninguém viu Vesúvio como um inimigo. Ele parecia tranquilo, coberto por vegetação, sem fumaça constante, sem rios de lava, sem qualquer aparência que lembrasse os vulcões que conhecemos hoje. Mas existia um detalhe. Os romanos sequer compreendiam completamente o funcionamento de um vulcão. A palavra vulcão, como usamos atualmente, ainda não fazia parte do conhecimento científico. Eles observavam terremotos, conheciam fenômenos naturais, mas não possuíam explicações para muitos deles. E foi justamente um terremoto que mudou a história da cidade. No ano 62 depois de Cristo, 17 anos antes da grande erupção, Pompeia foi atingida por um violento abalo sísmico. Diversos edifícios desabaram. Templos sofreram grandes danos. Casas foram destruídas. Parte do anfiteatro precisou de reparos. Algumas ruas ficaram completamente bloqueadas. Para os habitantes, foi um desastre enorme. Mas não foi o fim da cidade. Muito pelo contrário. Pompeia começou imediatamente sua reconstrução. Pedreiros voltaram ao trabalho. Arquitetos reformaram edifícios. Comerciantes reabriram seus negócios. A vida continuou. Ao longo dos anos seguintes, pequenos tremores continuaram acontecendo. Mas isso acabou se tornando rotina. Hoje sabemos que esses abalos estavam ligados ao movimento do magma sob o Vesúvio. Naquela época, ninguém sabia. Os moradores simplesmente aprenderam a conviver com eles. Era como viver próximo ao mar e acostumar-se com o som das ondas. Os tremores já não assustavam como antes. Faziam parte da vida. Quando algum objeto caía de uma prateleira, quando uma parede apresentava uma nova rachadura, as pessoas seguiam em frente, porque já tinham visto aquilo antes, e nada realmente terrível havia acontecido. Foi justamente essa sensação de normalidade que tornou a tragédia ainda mais devastadora. Os sinais existiam, mas ninguém conseguia interpretá-los. Durante o verão do ano 79, alguns fenômenos estranhos começaram a ser percebidos. Pequenos abalos, mudanças discretas, talvez alterações em algumas fontes de água. Os registros antigos não permitem reconstruir cada detalhe com precisão, mas indicam que havia movimentação sob a montanha. Ainda assim, as ruas continuavam cheias. Os mercados permaneciam funcionando. As termas recebiam visitantes. Os navios chegavam ao porto. Ninguém abandonava Pompeia. A cidade seguia vivendo, porque era impossível imaginar que uma montanha silenciosa pudesse esconder tanta força. Então, chegou a manhã que mudaria tudo. Uma manhã que começou exatamente como qualquer outra. Mas, perto do meio-dia, algumas pessoas levantaram os olhos e viram algo que jamais haviam visto. Uma enorme coluna escura começou a subir em direção ao céu.
Era o início de uma das maiores erupções vulcânicas da história registrada. Pouco antes do meio-dia, os primeiros olhares se voltaram para o Vesúvio. Uma enorme coluna de fumaça e cinza subia rapidamente. Ela crescia cada vez mais alta, mais escura, mais densa. Quem observava de longe provavelmente nunca havia visto nada parecido. Anos depois, um jovem romano chamado Plínio, o jovem descreveria aquela coluna em uma carta. Ele comparou sua forma à de um pinheiro. Primeiro, um tronco estreito subindo rapidamente. Depois, uma copa enorme se espalhando pelo céu. Essa descrição se tornou um dos relatos mais importantes sobre a erupção. É graças a ela que hoje conhecemos muitos detalhes daquele dia. Mas existe uma curiosidade. Durante muito tempo, acreditou-se que a erupção havia acontecido em 24 de agosto de 79 d.C. Essa data aparece em diversos livros e documentários. Entretanto, pesquisas mais recentes levantaram dúvidas. Alguns manuscritos antigos apresentam datas diferentes. Além disso, as escavações encontraram indícios que sugerem uma estação mais avançada do ano. Entre eles, frutas típicas do outono, brasas acesas para aquecimento e até moedas cunhadas depois do mês de agosto. Por isso, hoje muitos pesquisadores acreditam que a erupção pode ter ocorrido entre outubro e novembro. Ainda não existe consenso definitivo, mas esse debate mostra como a arqueologia continua ajudando a reconstruir aquele dia. Independentemente da data exata, os acontecimentos seguiram o mesmo caminho. No início, as pessoas apenas observavam. A coluna continuava crescendo. As cinzas começaram a cair lentamente. Primeiro, como uma fina poeira, quase inofensiva. Alguns moradores permaneceram em suas casas. Outros continuaram trabalhando. Talvez acreditassem que aquilo terminaria em poucas horas. Mas a intensidade aumentava. As pedras pomes começaram a cair junto com as cinzas. Pequenas no começo, depois maiores. Cada impacto produzia um novo ruído sobre os telhados. As ruas começaram a ficar cobertas. O chão desaparecia sob uma camada cada vez mais espessa de fragmentos vulcânicos. Respirar tornava-se difícil. O ar ficava pesado. A luz diminuía, mesmo durante o dia. A cidade começava a mergulhar na escuridão. Algumas famílias decidiram partir imediatamente. Pegaram o que conseguiram carregar: dinheiro, joias, documentos, alimentos, e tentaram fugir. Outras escolheram permanecer. Talvez acreditassem que suas casas eram mais seguras. Talvez esperassem que tudo acabasse rapidamente. Talvez simplesmente não conseguissem imaginar o tamanho do perigo. Ninguém sabia exatamente o que fazer, porque ninguém jamais havia enfrentado uma situação semelhante. Enquanto isso, no outro lado da baía, Plínio, o velho, comandante da frota romana estacionada em Miseno, observava a enorme nuvem. Segundo o relato de seu sobrinho, ele tomou uma decisão. Em vez de fugir, mandou preparar navios. Queria atravessar a baía, entender o fenômeno e ajudar as pessoas que estavam presas próximas ao vulcão. Sem saber, também caminhava em direção ao desastre. Enquanto isso, em Pompeia, as cinzas continuavam caindo, sem parar. Cada hora que passava tornava a fuga mais difícil. Os telhados começavam a suportar um peso enorme. As ruas desapareciam, e o céu já não podia mais ser visto. Quando o sol deveria iluminar a cidade, já não existia luz suficiente. A nuvem de cinzas era tão espessa que transformou o dia em noite. Os moradores acendiam lamparinas, tochas, velas,
Mas a escuridão parecia engolir tudo ao redor. As ruas já não eram reconhecidas. As pedras pomes continuavam caindo, sem interrupção. A cada minuto, o peso sobre os telhados aumentava. Muitas construções começaram a ceder. Primeiro uma, depois outra. O som de madeira quebrando, paredes desabando, telhas se partindo. Misturava-se ao barulho constante das pedras atingindo a cidade. Algumas famílias tentavam permanecer dentro de casa. Acreditavam que as paredes poderiam protegê-las. Outras decidiram fugir. Mas caminhar já era extremamente difícil. Em alguns pontos, as cinzas alcançavam os joelhos, depois a cintura. Cada passo exigia um enorme esforço. O ar tornava-se quase irrespirável. Muitos cobriam o rosto com tecidos úmidos. Outros carregavam almofadas ou pedaços de madeira sobre a cabeça para tentar se proteger das pedras que continuavam caindo. Era uma luta desesperada, mas ninguém imaginava que aquele ainda não era o maior perigo. Durante horas, a erupção continuou, lançando material para o céu, até que, pouco antes do amanhecer, o Vesúvio mudou completamente de comportamento. A gigantesca coluna de cinzas começou a perder estabilidade. Parte dela desabou, e então desceu pela montanha em altíssima velocidade. Não era lava, era algo muito mais rápido, muito mais mortal. Uma corrente formada por gases superaquecidos, cinzas, fragmentos de rochas e poeira vulcânica. Hoje chamamos esse fenômeno de corrente piroclástica. Ela desce em costas inteiras a velocidades que podem ultrapassar centenas de quilômetros por hora. Sua temperatura pode chegar a centenas de graus Celsius. Não existe corrida capaz de escapar. Não existe parede capaz de detê-la. Ela simplesmente avança, consumindo tudo em seu caminho. As primeiras correntes atingiram regiões próximas ao vulcão. Depois, vieram outras, cada vez mais fortes, até que uma delas alcançou Pompeia. Em poucos instantes, a cidade inteira foi envolvida. As pessoas que ainda estavam nas ruas não tiveram tempo de reagir. Aquelas que permaneciam dentro das casas também. O calor era extremo. O ar tornou-se impossível de respirar. Tudo aconteceu muito rapidamente. Durante séculos, muitos acreditaram que os habitantes haviam morrido soterrados lentamente pelas cinzas. Hoje sabemos que, em muitos casos, a morte foi quase instantânea. As correntes piroclásticas encerraram qualquer possibilidade de fuga. Quando o silêncio finalmente voltou, Pompeia já não existia. As ruas desapareceram. As casas ficaram cobertas. Os mercados, os templos, as termas, o anfiteatro, tudo ficou escondido sob metros de cinzas vulcânicas. Era como se a cidade inteira tivesse sido apagada do mapa. Mas, sem que ninguém pudesse imaginar, foi justamente essa camada de cinzas que preservou Pompeia, enquanto outras cidades continuavam sendo modificadas ao longo dos séculos. Pompeia permaneceu imóvel, congelada no instante de sua destruição, esperando quase 2000 anos, até voltar a ver a luz do dia. Depois que o Vesúvio silenciou, o mundo seguiu em frente. Os sobreviventes reconstruíram suas vidas em outras cidades. O Império Romano continuou existindo. Novos imperadores chegaram ao poder. Novas guerras aconteceram. E, pouco a pouco, Pompeia desapareceu da memória das pessoas. As cinzas haviam coberto completamente a cidade. Com o passar dos anos, a vegetação tomou conta da região. Novas construções surgiram em outros lugares. Quem passava por ali dificilmente imaginaria que, sob seus pés, existia uma cidade inteira. Casas, templos, lojas, praças,
Tudo permanecia escondido. Durante séculos, Pompeia dormiu sob a terra. Não havia turistas. Não havia arqueólogos. Não havia mapas indicando sua localização exata. A cidade parecia perdida para sempre. Foi somente muitos séculos depois, já no período moderno, que os primeiros indícios começaram a aparecer. Escavações ocasionais encontravam pedaços de paredes, fragmentos de esculturas, objetos antigos, mas ninguém compreendia completamente o que estava escondido ali. No século XVIII, durante obras realizadas na região, trabalhadores encontraram estruturas enterradas. À medida que a escavação avançava, mais construções apareciam. Primeiro uma casa, depois outra. Em seguida, uma rua inteira. Logo ficou claro que aquilo não era apenas um edifício antigo. Era uma cidade completa. Os pesquisadores perceberam algo extraordinário. As cinzas haviam protegido Pompeia, enquanto outras cidades romanas continuaram sendo modificadas ao longo dos séculos. Pompeia permaneceu praticamente congelada no instante da tragédia. As pinturas continuavam nas paredes. Os utensílios permaneciam onde haviam sido deixados. As padarias ainda guardavam seus fornos. As tavernas conservavam balcões. As ruas mantinham as marcas das carroças. Era como abrir uma porta para o passado. Mas talvez a descoberta mais emocionante tenha ocorrido anos depois. O arqueólogo italiano Giuseppe Fiorelli percebeu que, em determinados pontos das escavações, existiam espaços vazios dentro da camada endurecida de cinzas. Esses vazios haviam sido deixados pelos corpos das vítimas. Com o passar do tempo, os corpos desapareceram, mas o espaço ocupado por eles permaneceu. Fiorelli teve uma ideia simples e brilhante: preencher aqueles vazios com gesso líquido. Quando o material endurecia, a camada de cinzas era removida e surgiam moldes extremamente detalhados. Homens, mulheres, crianças, animais, congelados exatamente na posição em que haviam sido encontrados. Não eram estátuas, nem esculturas. Eram os últimos instantes daquelas pessoas preservados pela própria tragédia. Alguns aparecem protegendo o rosto, outros abraçando familiares. Há quem tente cobrir uma criança. Há cães ainda presos por correntes. Esses moldes se tornaram um dos símbolos mais marcantes de Pompeia, porque lembram que, por trás das ruínas, existiam vidas, pessoas comuns, com sonhos, famílias, rotinas. Elas não sabiam que estavam vivendo seu último dia. E talvez seja justamente isso que torna Pompeia tão emocionante. Ela não preservou apenas edifícios, preservou pessoas e permitiu que, quase 2000 anos depois, ainda fosse possível enxergar um instante congelado da história. Hoje, caminhar pelas ruas de Pompeia é como voltar no tempo. O visitante passa pelos mesmos caminhos onde romanos caminharam há quase 2000 anos. As pedras continuam no lugar. As paredes ainda carregam pinturas. As casas ainda revelam detalhes de seus antigos moradores. Mas talvez a maior força de Pompeia esteja justamente naquilo que ela preservou. Não apenas os grandes monumentos, não apenas os templos, não apenas as construções dos ricos, mas a vida comum, a vida das pessoas que acordaram naquela manhã sem saber que seria a última. Pompeia nos mostra que a história não é feita apenas por imperadores e generais. Ela também é feita por padeiros, comerciantes, artesãos, famílias, crianças, pessoas anônimas que, sem imaginar, acabaram deixando um dos maiores registros da antiguidade. Entre as ruínas encontramos sinais de uma sociedade inteira. As pinturas mostram seus gostos, os objetos mostram seus hábitos, os grafites mostram seus pensamentos.
As casas mostram suas diferenças sociais. As ruas mostram como se movimentavam. É como se Pompeia tivesse deixado uma mensagem através do tempo. Este era o nosso mundo. Esta era a nossa vida. Estas eram as nossas histórias. Durante muito tempo, a cidade foi vista principalmente como uma tragédia. E ela realmente foi. Milhares de pessoas perderam suas vidas. Famílias foram separadas. Uma cidade inteira desapareceu em poucas horas. Mas, ao mesmo tempo, a destruição acabou criando algo que jamais teria existido de outra maneira. Uma cápsula do passado. Uma fotografia de uma civilização. Um retrato do Império Romano em seu cotidiano. Porque se Pompeia tivesse continuado existindo normalmente, suas casas provavelmente teriam sido reformadas, suas ruas modificadas, seus objetos perdidos, como aconteceu com tantas outras cidades antigas. Mas o Vesúvio interrompeu o tempo e, de uma maneira inesperada, preservou aquilo que estava prestes a desaparecer. É por isso que Pompeia continua fascinando o mundo. Ela nos lembra da fragilidade das grandes civilizações. Uma cidade rica, organizada, movimentada, parte de um dos maiores impérios da história, desapareceu em um único dia. Mas também nos lembra de outra coisa, que mesmo os acontecimentos mais trágicos podem deixar marcas que atravessam gerações. Hoje, o Vesúvio ainda está lá, observando a mesma paisagem, a mesma baía, as mesmas montanhas, mas agora sabemos o que existe sob seus pés. Uma cidade, uma história, milhares de vidas, esperando para serem lembradas. Pompeia começou como uma cidade comum. Seus habitantes não eram personagens de uma lenda. Eram pessoas vivendo suas vidas, trabalhando, amando, construindo seus sonhos. Naquela manhã, eles não sabiam que entrariam para a história. Não sabiam que suas casas seriam visitadas milhares de anos depois. Não sabiam que seus objetos seriam estudados por pessoas de um futuro distante. Eles apenas viveram. E talvez seja justamente isso que torna Pompeia tão poderosa. Porque por trás das ruínas não encontramos apenas pedras. Encontramos humanidade. Encontramos uma cidade que desapareceu, mas nunca foi esquecida.